Fala, Fogão! Depois de toda a novela envolvendo a permanência ou não do João Paulo no Seattle Sounders dos Estados Unidos, equipe que ele defendeu nessa última temporada, estando emprestado pelo Botafogo, enfim a gente tem a conclusão do caso e a equipe norte-americana vai exercer o direito de compra, ficando em definitivo com o jogador. Essa informação foi trazida em primeira mão pelo canal do TF e já vou comentar em detalhes para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que, segundo o canal do Fabiano Bandeira, o Botafogo está perto de anunciar o seu próximo diretor de futebol, profissional que vai ter a prerrogativa de definir o destino do Barroca, do Túlio Lustosa e também de todo esse elenco aí que faz parte do Botafogo, infelizmente. Quero destacar também a carta escrita pelo Durcésio Melo para a torcida botafoguense, destacando que ele multou alguns atletas em virtude da falta de comprometimento, sem revelar contudo os nomes. Agora fica aquela questão: será que multou mesmo ou é algo para inglês ver? Para fechar, eu quero destacar a folha salarial do Botafogo, que tem o curioso caso em que o Calu e o Cícero representam juntos a folha do América Mineiro, semifinalista da Copa do Brasil e que conseguiu garantir o acesso para a Série A de 2021. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento do canal, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês nesse vídeo é justamente essa venda confirmada do João Paulo para o Seattle Sounders dos Estados Unidos, equipe que ele defendeu nessa última temporada, estando emprestado pelo Botafogo. O Seattle Sounders tem até 15 de janeiro para poder exercer o direito de compra acordado com o Botafogo. E eles tentaram em algumas ocasiões diminuir esse valor que tinha sido combinado. Porém, ao que tudo indica, o valor pago pela equipe norte-americana ficou entre $1 milhão e 1,2 milhão de dólares. Ou seja, pode ser que tenha tido aí algum desconto por parte do Botafogo. Algumas informações dizem 1 milhão, outros dizem 1 milhão e 120 mil, então vamos colocar aqui entre 1 milhão e 1 milhão e 200. O fato é o seguinte: desse valor, o Botafogo tem direito a 60%. 40% é do Santa Cruz. Só que em relação à parte do Botafogo, que cabe ao Botafogo, a gente tem dívida com o João Paulo, tem penhora, tem comissão de empresário, ou seja, em outras palavras, o Botafogo praticamente não vai ver a cor desse dinheiro. Logicamente, isso pode levantar alguns questionamentos. Valeria a pena então você vender o João Paulo em vez de manter o jogador? Aí entra um grande X da questão. O salário do João Paulo é totalmente incompatível com uma queda para a segunda divisão. E, logicamente, o Botafogo não conseguiria manter o jogador, pagar os vencimentos do jogador. A venda do João Paulo, portanto, é mais do que necessária, embora o Botafogo não veja a cor do dinheiro, infelizmente. O peso do passado sempre está pegando no pé do Botafogo. A gente vende o jogador, tem uma penhora. A gente vende um jogador, tem ali uma comissão de empresário que não havia sido paga, a comissão de um intermediador, enfim, tem um monte de coisa aí que acabam pegando, consumindo todas as receitas que o Botafogo pode ter à sua disposição. No fim das contas, a gente não consegue andar, sair do lugar, justamente porque o passado é uma âncora das mais pesadas possíveis que mantém o Botafogo preso no mesmo lugar. Outro ponto que eu quero destacar aqui é essa chegada do diretor de futebol. O Paulo Pelaipe e o Juliano Camargo, dois profissionais da área, foram sondados pelo Botafogo, porém não há confirmações nem de um nem de outro. O nome ainda é mantido em sigilo, esse profissional que está praticamente acertado com o Botafogo. A gente não sabe dizer ainda qual é o profissional, mas sabemos que ele vai ter a prerrogativa de definir o destino do Barroca, do Túlio Lustosa e desses jogadores que compõem o elenco do Botafogo. Vale destacar que existem alguns jogadores cujos contratos se encerram agora, no fim do Campeonato Brasileiro, e outros tantos, 23 para ser mais exato, cujos contratos vão até ou final de 2021 ou mesmo entrando em 2022. Os casos mais emblemáticos é do Calu e do Cícero, que juntos representam a folha do América Mineiro na segunda divisão. Vale destacar que o América Mineiro, sob o comando do Lisca Doido, foi semifinalista da Copa do Brasil e garantiu o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro com rodadas de antecedência. Um belo trabalho, diga-se de passagem, não à toa o Lisca Doido foi sondado pelo Botafogo quando a gente estava naquela busca por um novo treinador. Ele não aceitou, logicamente, vinha fazendo um ótimo trabalho à frente do América Mineiro e agora vai poder disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Já pelo lado do Botafogo, a gente tem que destacar o seguinte: a folha mensal do Glorioso nesse momento gira em torno de R$ 2.400.000. Se você pegar aqui que a folha salarial do América Mineiro gira em torno de R$ 500 mil,
dá pra gente imaginar sim que o Botafogo pode montar um time minimamente competitivo para poder brigar por essa vaga na Série A em 2022, já que eu tô considerando aqui um rebaixamento certo, só falta confirmar matematicamente. Infelizmente, o Botafogo chegou num ponto em que o futebol apresentado pelo time dentro de campo não alimenta qualquer esperança no seu torcedor que não seja, de repente, terminar em último lugar nessa temporada de 2020. Essa é a grande realidade, não dá pra gente fugir disso. Tudo que foi feito nessa temporada de 2020 culminou com esse rebaixamento praticamente certo, só faltando confirmar matematicamente. Foram vários erros, vários equívocos, planejamento de elenco, demissão de treinador atrás de demissão de treinador, um monte de coisa aí, também extracampo, no ambiente interno a diretoria deixando os jogadores fazerem o que quiserem, sem punição, sem afastamento, enfim, foi muita coisa errada nessa temporada de 2020 que acaba levando o Botafogo para a Série B na temporada de 2021. O fato é que a gente tem que começar a olhar pra frente, tem que fazer um planejamento sério, uma reestruturação séria do Botafogo, porque caso contrário a gente só vai estar dando início a um ciclo negativo sem fim. A gente cai pra Série B, se não retornar pra Série A logo de cara, a situação fica cada vez mais complicada e aí esse ciclo sem fim negativo no Botafogo pode culminar com outros rebaixamentos, enfim, uma história muito triste que pode ter pela frente. Então, se a gente não quiser entrar nesse ciclo negativo sem fim, que a nova diretoria do Botafogo faça um planejamento sério, acerte nas suas decisões e tenha pulso firme para tomar as atitudes necessárias para uma mudança real dentro do Botafogo. Caso contrário, é mais do mesmo. Outro ponto que eu quero destacar aqui para vocês é justamente essa possível multa que o Césio Mello aplicou nos atletas em virtude da falta de comprometimento. Sinceramente, parece mais uma ação para inglês ver. Por quê? Num primeiro momento, o Túlio Lustosa explicou, naquele caso da boate do Matheus Babi e do Benevenuto, que ele não poderia multar porque a legislação não permite. E isso é verdade. Imagina você no seu trabalho com CLT, a empresa vira para você e fala: olha, eu tô sentindo que você não está comprometido aqui com a empresa, então eu vou te multar em 10% do seu salário. Obviamente, você não é um jogador de futebol, mas as regras da CLT valem para todo mundo. Jogador de futebol em relação à CLT é um trabalhador como outro qualquer. Tem 13º, tem férias, tem FGTS, tudo mais que um trabalhador tem direito no regimento da CLT. Ou seja, como é que pode o Botafogo chegar e multar o jogador com regime de CLT se falta de comprometimento não é uma justificativa plausível para você aplicar uma multa, né? Não faz muito sentido. A gente tem que começar a pensar nessas questões e perceber que não faz muito sentido. Não dizendo aqui que o Túlio Lustosa sempre fala a verdade, a gente sabe que ele já mentiu aí, estando à frente como gerente de futebol alvinegro. Porém, quando a gente para pensar na legislação da CLT, realmente não pode você chegar e multar um jogador por falta de comprometimento. Como é que você prova a falta de comprometimento? Ah não, porque dentro da partida ele não está correndo os 10 km que costuma correr. Não dá para você embasar a sua decisão em cima disso. Ou então a questão do extracampo. Ah não, mas ele foi numa festinha de confraternização na despedida do Honda, na folga dele. Você também não pode multar um jogador por conta do que ele faz na folga. Você pode afastar, você pode deixar ele treinando em separado, é um direito do clube. Agora multar, efetivamente ali descontar o salário do jogador, aí é outra história. Tem alguns torcedores que têm se questionado como é que o Botafogo pode multar se não é o Botafogo que está pagando o salário efetivamente. Esse pagamento está sendo pago por vias judiciais, através da ação do Sindiclubes, é o sindicato que tem pago os funcionários, jogadores, comissão técnica do Botafogo. Então esse dinheiro não passa pelas contas do clube. Porém, esse pagamento é feito com base no relatório que o Botafogo passa para a Justiça, mostrando ali quem são os atletas que estão na sua folha salarial. Não só atletas, como funcionários e comissão técnica. A partir dessa relação que o Botafogo passa, o pagamento é realizado. Essa informação me foi passada por um ex-dirigente do Botafogo que não está mais ali, né, nessa diretoria, mas ele me passou isso, que é dessa maneira que procede internamente o pagamento por via judicial. O Botafogo passa essa relação de funcionários, jogadores, comissão técnica, os vencimentos de cada um, e aí por meio do Sindiclubes, esse pagamento é feito diretamente aos interessados. Esse seria o procedimento. Agora, eu não consigo enxergar sinceramente, em meio a tudo isso, como é possível o Botafogo justificar uma multa, uma redução no salário, né, 10%, 5%, por conta de falta de comprometimento. Sinceramente, se eu tivesse que falar, é mais uma ação para inglês ver, mais uma justificativa para a torcida do que outra coisa. Porque legalmente falando, não tem base. Essa é a grande realidade. E se o Botafogo, de fato,
multou, conforme saiu nessa nota do Césio Melo, pode ter certeza que depois isso pode ter consequências no sentido de mais processos na justiça, justamente porque os afetados vão indagar na justiça de que não tinha embasamento legal para uma multa desse tipo. Vamos ter que aguardar para ver o que vai acontecer, mas o mais importante nesse momento seria o afastamento dos jogadores que não se mostram comprometidos com a instituição. Se você tem atletas que sabidamente não estão comprometidos, qual é o sentido de você manter esses atletas treinando com o grupo e podendo ser relacionados para as partidas, independente da situação que o Botafogo se encontra nesse momento? Independente do rebaixamento estar praticamente confirmado, só falta ser confirmado matematicamente, mas não faz sentido. Você sabe que o cara não está comprometido, afasta o jogador, ponto. Essa decisão já deveria ter sido tomada. Não simplesmente você chegar, conversar com os jogadores, conforme está escrito na própria nota do Sérgio, dizendo que ele acredita e confia no trabalho deles, por incrível que pareça, isso foi falado nessa nota, pelo menos, do Sérgio, e aí falar que multou. Multou, mas eles continuam treinando e continuam podendo ser relacionados. Faz sentido? Na minha opinião, não faz. Mas eu quero saber a sua opinião, Fogão. Você acha que faz sentido a manutenção desses atletas no elenco até o fim do Campeonato Brasileiro? Ou merecia o afastamento, já que não mostra qualquer comprometimento com a instituição Botafogo? E o que você acha também dessa questão do Calu e do Cícero juntos representarem a folha do América Mineiro? É brincadeira, né? A gente gasta um dinheirão e não consegue ver o mínimo resultado dentro de campo. Deixe seus comentários aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu te peço, se você não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.